Apocalipse capítulo 12. Vou precisar que você deixe um outro texto aberto também, além de Apocalipse 12. Difícil de encontrar, hein? Apocalipse 11. Fácil, né? Se você precisar, dá uma olhadinha de vez em quando no 11, você vai ver só como os textos são paralelos e complementares. O que nós vimos na semana passada no 12, versos 1 a 6? Aliás, 2 semanas atrás. Vimos a igreja representada na mulher. Vimos que deste povo de Deus, a igreja, seja antes da encarnação do Senhor, seja depois, Israel, nós somos Israel. Igreja, Israel é a igreja. Israel de Deus, os filhos de Abraão segundo a fé. Deste povo redimido, o Senhor trouxe o Redentor, historicamente falando. Todo aquele que crê no Senhor é redimido. É redimido, seja quando da encarnação histórica do Redentor, seja hoje, depois da encarnação histórica do Redentor. E eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca via Jesus. Você já viu? Eu nunca. Mas eu creio nele. E aqueles que antes do Senhor Jesus encarnar, creram no Deus Todo-Poderoso. Vai encarnar o Redentor, o filho de Davi, o profeta como Moisés, o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. O meu servo virá. E aqueles que creram que ele viria, foram redimidos. Todo o povo de Deus, então, representado na mulher, é de quem vem o filho, historicamente falando. E nasce o filho da mulher, e o inimigo, o dragão aqui, desejava devorar-lhe. Desejava acabar com ele para que ele não fizesse aquilo que havia sido prometido. Tudo bem? Estão me acompanhando tranquilamente? Mas quem é que pode resistir ao decreto de Deus? Nosso Senhor Jesus padeceu na sua humilhação, mas é o vitorioso. Padeceu até a cruz, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e reina sobre a criação. E isso nós vimos, está resumido no versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Eu disse a vocês, o versículo 5 é o resumo dos evangelhos. E digo evangelhos porque é o resumo de Mateus, Marcos, Lucas e João. É o resumo do evangelho, porque é o resumo do ministério de Cristo. Me acompanham no que digo? E vimos isso, e vimos que uma vez arrebatado o filho da mulher, figura do Senhor Jesus, o filho da mulher, figura da igreja, figura de Israel, o dragão quis devorar essa mulher. Mas o Senhor, verso 6, fez com que essa mulher fugisse para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, que é o intervalo de tempo entre as duas vindas do nosso Redentor. A primeira, o cordeiro, a segunda, o leão. Recordamo-nos, tudo bem? Vimos então na semana passada, não, acho que nós não vimos, né? O trecho de 7 a 12. Paramos no 6, né? Então, vamos ver do 7 em diante. Espero ir até o 18 hoje, do capítulo 12. E vamos ver aqui, então, um combate celestial. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
Por isto festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui, meus caros. Vejam que aqui o contexto figurado está muito presente, muito presente. Há muitas figuras aqui em sequência, mas há figuras que certamente representam algo, não são figuras de alguma coisa simplesmente imaginária, né? Para eu poder fazer uma comparação infantil aqui, não estamos falando de unicórnios, ok? As figuras são relacionadas aqui a aspectos da realidade espiritual. O que nós começamos a ver então nesse texto é a existência de um combate permanente entre o inimigo das nossas almas e a igreja. Só que numa condição distinta da que havia antes da vitória de Cristo na cruz. No nosso preâmbulo já toquei no assunto. Vamos tentar passar por isso agora então, verso a verso. Vamos fazê-lo? Olhe para o texto e me diga onde que houve combate. No céu. E quem é que tomou a iniciativa do combate? Foi Miguel. São as hostes celestiais, é Miguel e os seus anjos que pelejam contra o dragão. O dragão, tipificando o inimigo das nossas almas, Satanás, diabo, o dragão representando o nosso inimigo, é vencido em Cristo Jesus. E na vitória de Cristo está o poder angelical para fazer cair à terra o acusador que nos acusava diante do Senhor. Logo, na autoridade de Cristo sobre céus e terra, nós temos que identificar não somente a autoridade do Senhor sobre a criação material. O Senhor Jesus é o Senhor do sol, é o Senhor das constelações, é o Senhor da terra, dos animais, das pessoas. Sim, e mais, é Senhor de todos os poderes e potestades espirituais. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, é amplo por completo. Não tem parcialidade, não tem uma redução de poder. E na vitória do Senhor Jesus está a expulsão do inimigo, que não tem mais autoridade para acusar-nos, que dizer condenar-nos diante de Deus. Então, você tem que ter essa noção de que, por causa de Cristo, você tem vitória sobre o inimigo. Ah, mas isso é triunfalismo, pastor. Se isso for mal utilizado, pode se tornar. Mas a gente não pode reduzir o valor da vitória de Cristo e vivermos derrotados nos nossos dias, quando o Senhor Jesus é vencedor, é o Senhor. Lutamos o dia a dia, passamos pelas dificuldades que veremos aqui nesse texto, são também aplicadas pelo inimigo. Mas, irmãos, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Lemos lá, em Romanos 8,37. Recordam-se? Pelejaram então contra o dragão. O dragão também pelejou. Não é passivo. Verso 7. Pelejaram o dragão e seus anjos.
Todavia, verso 8, não prevaleceram. Eu uso a figura da serpente de novo. Eu tive a oportunidade da minha juventude de visitar muito o Instituto Butantan, tão famoso nos últimos dias por outros motivos. Mas o Instituto Butantan, na sua origem, não trabalhava fundamentalmente com vacinas. Trabalhava com produção de soro. E a produção, sabe que o soro tem uma função oposta da vacina. A vacina aplicada na pessoa auxilia a pessoa a produzir as suas próprias defesas. A vacina é como se fosse a doença instalada para que você, com a doença colocada de maneira pouco lesiva, aprenda a se defender dela quando ela vier com mais força. O soro é remédio. O soro já é o anticorpo, já é aquilo que é a defesa para você. O Butantan, então, trabalhava com soro, fundamentalmente. Mas que soro? Soro contra a picada de cobra, antiofídico, e outros soros também de outros animais peçonhentos, especialmente aracnídeos, aranha e escorpião. Indo lá visitar o Butantan na minha juventude, e fiz isso por muitas vezes, ia até o setor das serpentes. E os técnicos, eles ousadamente mexiam com as serpentes apenas com um gancho. E o bicho estava bravo, eles só com o gancho empurravam. Alguns acidentes aconteciam, viu, irmãos? Não se brinca com o inimigo. Mas alguns mais prudentes usavam um laço. Vocês já viram um laço para pegar serpente? Que é um longo cabo, pode ser de vassoura até, com uma corda que se prende a um laço na ponta do cabo. Aí a pessoa vai lá, bota aquilo na frente da cabeça da serpente e fica esperando. De repente a serpente bota a cabecinha lá dentro do laço e puxa. Quando puxa o laço, a serpente se contorce de um jeito que, se você não segurar firme, é capaz que você deixe cair o laço no chão. Na dependência do tamanho do bicho, então. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui no nosso texto se relaciona a isto. A um inimigo vencido, mas ainda em atividade. A um inimigo cuja cabeça está presa, mas ainda não esmagada no sentido absoluto do seu termo. Porque o último inimigo a ser vencido, segundo 1 Coríntios 15, é a morte. E o agente da morte é o tentador. Então nós temos que ter isso em mente. Uma vez vencido o inimigo e desalojado do seu lugar de acusação, ele vem à terra, e o Senhor Jesus disse isso nos seus discursos, em especial em Lucas 10, viu o inimigo caindo como relâmpago na terra. Ele vem para agir contra nós, contra a igreja. Vencido, não acusa, mas agride. E eu preciso que você se recorde, então, de um gráfico que projetei aqui semanas atrás, em que nós temos, a partir do ministério de Cristo, um aumento, não novidade nas tribulações, mas uma intensificação nas nossas tribulações, na agressão contra a igreja. Recordam-se disso? Pois bem, é o que nós temos aqui. Então, no versículo 8, ele não tinha mais lugar no céu para si. E o versículo 9 diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Veja que ele já tinha uma ação no mundo. Pare um pouquinho e pense comigo no comecinho do livro de Jó. Quando vão apresentar-se diante do Senhor os filhos de Deus, isto é, todos os seres celestiais, sejam eles os seguidores do Senhor, sejam os rebeldes, os filhos de Deus, os seres celestiais, se apresentam diante do Senhor. O Senhor diz a Satanás: de onde vens? E você se recorda da resposta?
de circular e rodear a terra. Presente. E o apóstolo Paulo, depois do ministério de Cristo, eu já disse para vocês, repito agora, apresenta nossos 3 inimigos em Efésios capítulo 2. Quais são nossos 3 inimigos? O mundo, o diabo e a nossa carne. Então a gente coloca até noutra ordem, o mundo, a carne e o diabo. As nossas inclinações pecaminosas. Nós fomos santificados em Cristo, mas nós ainda somos pecadores. É por isso que santos diante de Deus somos preservados. Mas estamos em santificação na nossa história aqui. Se você não conhece ninguém pecador, fique tranquilo, eu vou te dar um espelho no final da aula. Te apresento um pecador com um espelho. Ok? Talvez você tenha visto muitos outros por aí, mas o principal de todos sou eu. E desculpe dizer, o principal de todos para você é você. E na nossa carne, neste mundo que a gente vive, com a sedução do diabo, versículo 9, o sedutor de todo mundo, estamos sujeitos aos ataques do inimigo. O que faremos diante de tais ataques? Bem, continuo aqui. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Havia alguma alternativa para o diabo? Ei, quero continuar mais um pouco aqui, vamos continuar nossa briga. Não, amigo, está vencido, vai para a terra. E aí nós podemos pensar, puxa vida, né? Logo na nossa cabeça, calma, que é parte do processo até a volta do Senhor Jesus e a redenção da igreja, por completo. Enquanto isso, no Senhor, segundo a sua palavra, no Senhor eu digo, no poder do Espírito Santo de Deus, caminhemos com Cristo. Domemos a nossa carne. E a nossa carne não se doma com chicotadas, se doma com a leitura da palavra, com a meditação na palavra, com transformação da nossa mente. Romanos 12, ok? É aqui, Salmo 1, ok? Estão se lembrando? Domando o nosso corpo, resistindo às tentações deste mundo, e é o administrador imediato dessas tentações, que é o Satanás. Foi atirado para a terra. Ele não é senhor de nada. E então temos o versículo 10. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação. E antes de eu continuar, do que está falando o versículo 10? Leia aí silenciosamente o versículo 10 e diga, por que está dizendo agora veio a salvação? No texto imediato de Apocalipse 12, a que versículo se refere? Sim, ao verso 5. A vitória de Cristo é a vitória do seu povo, é a derrota do inimigo e é a razão do canto de louvor no verso 10. A vitória de Cristo no versículo 5, nasceu o filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, mão poderosa que não se dobra. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O Senhor reina. Então, agora, no ministério redentivo de Cristo na história, se manifesta a salvação. Compreendem? É a manifestação histórica da salvação. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Percebe? E é nessa vitória que está a expulsão do inimigo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Há acusador diante de Deus agora? Que o texto nos diz, foi expulso. Não há acusador diante de Deus a respeito da nossa vida redimida. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Foi expulso, não está mais na condição do final do verso 10.
Isto é, ele vinha exercendo acusação e não mais o faz. Perdoe-me se insisto muito nisso e os canso. A ideia não é cansá-los, é enfatizar. O nosso Senhor Jesus é vitorioso e nós com Ele. Por isso somos mais que vencedores. E vem o 11. Os nossos irmãos, eles, pois, veja lá, o final do versículo 10. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. Eles, pois, versículo 11. O venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que é o verso 11? Senão o seguir a Cristo, o desenvolver-se na palavra, o andar no Espírito, o santificar-se pelo poder do Senhor. Esse é o versículo 11. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu tenho aqui as minhas paixões ainda. Dá um desconto, pastor, eu quero viver desse jeito. Vive desse jeito lendo o versículo 11, por favor. Vê se o crente pode viver de uma maneira relaxada, uma maneira parcial, dizendo eu sou assim mesmo, paciência. Lendo o versículo 11. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a respeito do morrer, Ele não se apegava propriamente a gente matar o nosso corpo, deixar de existir. Ele falava de a gente morrer para as nossas paixões, para os nossos interesses pessoais. Isto está escrito aqui, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A quem amamos de fato, irmãos? Quais são as razões daquelas nossas ações? Por que ler? Por que assistir a série que você tanto ama? Por que nos alimentarmos? Por que cuidarmos para perseverarmos aqui mais alguns dias? Por quê? As respostas podem ser várias ou você pode estar enfrentando um grande vazio na sua mente agora. Por quê? Eu vou te ajudar a responder, mas você precisa responder isso diante de Deus. Por causa da honra do nome do Senhor, porque Ele é digno. E na dignidade do Senhor é que está a nossa vida. Então, o negar-se a si mesmo está em agir nessa vida com um propósito máximo, a glória do Senhor. Isto não é um jargão cristão. Isso tem um sentido. Nós vamos fazer as coisas por quê? Para a glória do Senhor. O que significa? Significa que não é para mim a glória. Não é para a glória do edifício. Não é para a glória da igreja. É para a glória do Senhor. Morro a cada dia. E a cada dia luto contra mim mesmo por causa dos meus pecados. E no momento em que eu disser, está tudo bem, não preciso mais lutar, vai ser o momento em que eu mais precisarei do meu Redentor a me suportar. Porque por mim mesmo eu já teria abandonado o caminho da fé. Tamanha a minha fraqueza, tamanho o meu amor pela corrupção, meu amor pela minha maldade. Se o Senhor não tivesse feito nova vida em mim e Ele não fosse fiel, eu não resistiria. Talvez você seja melhor do que eu. Mas quando o Senhor agiu em minha vida, Ele agiu de uma maneira tão poderosa, que Ele veio tocar no meu coração de modo que eu me dê conta, não sempre, mas muitas vezes, diariamente, posso lhes dizer, pecou Fernando. Ofendeu a Deus, Fernando. A palavra do filho pródigo, lembram qual foi a palavra do filho pródigo ao pai quando o encontrou? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ué, mas ele fez um monte de bobagem na terra, jogou dinheiro fora na terra, andou com seus amigos na terra, amigos de ocasião,
Sabe Deus mais o que o que ele fez e que não está ali escrito? O que mais teria acontecido com o filho pródigo? O Senhor Jesus não disse todos os detalhes. Mas ele vem ao Senhor e diz: Pai, pequei diante do céu, contra o céu e diante de ti. E nós sabemos contra quem nós pecamos. E o Senhor então trabalha em nosso coração para o arrependimento. E esse arrependimento, irmãos, essa confissão é o em face da morte. É o estar dia a dia dizendo: não mais eu, Senhor. E então não amar a própria vida. Nós costumamos pensar: isso quer dizer apenas a perseguição. Virão até aqui, vão matar os crentes. E os crentes se esquecem que devem viver cada dia morrendo em Cristo Jesus. Leem o Apocalipse e em alguns momentos pensam apenas em coisas do mundo real aqui. Pensam nas atrocidades do mundo material. E nesse ponto precisam se conscientizar que a questão é espiritual. A partir do 12 a ênfase é espiritual. Eu preciso ser santificado. Eu preciso me disciplinar diante do meu Senhor que me resgatou. Eu preciso lhe dizer alguma coisa também. Ao falar assim, eu não posso ser confundido com alguém que pregue a salvação pelas obras. Por que nós somos salvos? Eu acho que eu ouvi pela graça mediada pelo Senhor Jesus. Não é isso? Mas nós somos salvos para vivermos a nossa vida como quisermos? Não, é uma luta. É uma luta. A luta pela santificação. Baixa as armas para você ver o que acontece. Nós venceremos, versículo 11, por causa do sangue do Cordeiro. E aí vem a santificação. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Me demorei muito no verso 11, mas espero que o Senhor abençoe com os frutos. Então vem o versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Então está falando para haver festa no céu. E agora se volta para a terra. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o nosso ambiente de vida é o ambiente da manifestação da ira do nosso inimigo. Pastor, em tal lugar estão depredando. Não se deixe enganar. A depredação não é toda a ação da maldade. A ação da maldade está na mentira que se conta às pessoas para que interpretem erroneamente todo tipo de ação que se faz. Um exemplo bem próximo de nós. Os irmãos estão mascarados, estão sentados guardando o distanciamento dos demais irmãos. Olha ao redor. Veja se nós estamos aqui aglomerados. Mas o discurso que há pouco tempo se levantou é de que isto seria aglomeração, que mataria pessoas, e que as pessoas estariam, depois de um culto, saindo para disseminar a doença. Você acha que isto é verdade? Pense bem. Esse discurso mentiroso, diante de pessoas que estou vendo aqui, estão se cuidando, respeitando-se umas às outras. Esse discurso mentiroso é arquitetado por quem? Mas o inimigo que trabalha assim, trabalha com aqueles que o adoram. Sempre temos que nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. E eu sempre tenho que tomar precaução ao falar a próxima frase, que é: não existe cinza no reino de Deus. Há branco e há preto. E isto não tem nada a ver com raça. É só a dissociação entre
os que o seguem e os que a ele resistem. Então, o governador tal, o prefeito tal, o administrador tal, o político tal, o meu vizinho, não importa quem, não é cristão, não se engane, espalha. Ai, é tão bom, só falta ser crente, então só falta a vida. Está morto nos seus delitos e pecados. Não se engane. E é instrumento desse nosso inimigo que desceu até nós com grande cólera sobre a terra, para fustigar a sociedade, para fustigar a natureza, para atacar a igreja. Irmãos, recordando, pela graça de Cristo, nós somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não se abata, não se entristeça, mas se comprometa a viver diante de Deus com uma vida santa em Cristo Jesus. Ok? Ok. 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. As figuras já foram compreendidas. O que é que está acontecendo no 13? O diabo persegue a igreja. Ah, mas pastor, eles estão falando que as geleiras lá no Polo Norte estão derretendo. Irmãos, eu já disse isso para vocês também, façam o teste. Botem um copo d'água, até a metade de água, e façam uma marquinha com uma caneta daquelas de quadro branco. Ok? Botem uma pedra de gelo dentro da água, façam outra marquinha no nível da altura do gelo. E esperem derreter. E se surpreendam com a água num nível mais baixo do que o da segunda marquinha. Mais alto do que a primeira, mais baixo que o da segunda. Vou lhes explicar por quê. A pedra de gelo flutua. Ela está acima do nível da água em uma porção mais ou menos de 7 a 10% acima do nível da água. Mas o gelo é menos denso do que a água líquida. E é por isso que o gelo flutua. Quando o gelo derrete, ele fica mais denso. E ele então vai se juntar ao volume da água. E vai ter menos volume. Fernando está falando isso para a gente. Por quê? Porque o gelo que derrete no Polo Norte, se fosse por causa de uma alteração ambiental, não alagaria nada. O volume final de água seria menor do que o atual. Mas a mentira é dita. Mas por que dizem uma mentira como essa? Ah, tem uma série de efeitos. O efeito final é ofender a Deus e fazer mal para a igreja. Vai chegar na igreja. Vai perseguir a igreja, verso 13. E então no 14, meus irmãos, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Quando a gente fala em águia, a gente recorda de um animal poderoso, voador, dentre os de rapina, o mais poderoso, o que voa mais alto. E aí me vem à memória também talvez tenha vindo para você também, Isaías capítulo 40. Não é mesmo? A gente se desgasta, a gente cai, mas no Senhor as nossas forças são renovadas e voamos como a águia. Essa é a ideia. A igreja, ela pode estar perseguida, a igreja pode estar a caminho do deserto, mas ela está com asas de águia. Está na força do Senhor. Compreendem? Então, foi dada à mulher as asas da grande águia, para que voasse até o deserto. No poder do Senhor é que ela vai atravessar o deserto. Ao seu lugar, aí onde observem, se o inimigo quer agredir a igreja, o que acontece com a igreja no poder do Senhor? Verso 14. Ela é sustentada durante o intervalo de tempo que transcorre entre as duas vindas do Senhor Jesus. Um tempo, tempos e metade de um tempo. E essa condição, ela está fora da vista da serpente, isto é,
A serpente trabalha contra a igreja, mas a serpente não tem a igreja como um alvo claramente definido. Ela às vezes vê a igreja e atira, mas a igreja em geral não está na vista, fazendo mirada pela serpente. Não tem ela claramente diante dos seus olhos. Por isso que eu disse há pouco um exemplo que falava de uma porção de efeitos sociais, mentiras científicas, e que alcançam a gente no final da linha. Falar da geleira não parece que fala da igreja, mas vai acabar atingindo. Era isso que me referia. Bem, somos sustentados pelo Senhor, no poder do Senhor. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Agora eu preciso que você pare um pouco aqui e lembre de Apocalipse 11. Até o versículo 14, versículos 13 e 14, para ficar mais claro, nós temos no capítulo 11 os versos 3 até o 6. O paralelo está aí entre 3 e 6. A igreja vivendo no deserto, no poder do Senhor, e segura, fortalecida no seu testemunho, apesar de haver um inimigo solto nas ruas. Mas há um tempo em que esse ministério acaba. Nós vimos em Mateus 24, em específico no verso 14. Você se lembra disso? Tente se lembrar. Mateus 24, 14. Faz aquela ginastiquinha agora. Está conseguindo recordar do texto? E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Pregado o evangelho do reino até o versículo 6, vem o fim. Vem aquilo que o Apocalipse vai chamar no outro capítulo de Armagedon. Vem o combate assintoso e aparentemente terminal do inimigo contra a igreja. Específico agora. Direto, está na vista. Eu volto para o capítulo 12. Então a serpente arrojou, versículo 15, arrojou da sua boca atrás da mulher água como de um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E eu vou para o 11 de novo e vejo lá no versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. É a ideia do ataque direto. No capítulo 12, o ataque direto é figurado com a água de um rio. Irmãos, isso tudo são figuras. Alguém aqui já teve que enfrentar uma enchente alguma vez na vida? Então lá vamos nós de figurinha de novo. Eu ainda namorava a minha esposa. Ai, se ela soubesse, não queria se meter, né? Pois é, ainda namorava a minha esposa e voltava da casa dela um dia. Era tarde da noite, chovia muito. Eu tinha uma Marajó é o Chevette com perua. Uma Marajó que eu amava muito, e estava descendo a Avenida Moinho Fabrini, em São Bernardo do Campo. E certa altura dessa avenida, ela tinha risco de enchente. Irmãos, eu estava acabando de descer e eu vi a água do rio subir. E eu era jovem e logo era menos sensato. Acelerei o carro em direção à água. E fiquei acelerando o tempo todo o carro. E o meu carrinho entrou na água e subiu e desceu. Parecia um barco, meus irmãos. E eu não parava de acelerar. Quando ele descia, batia a roda dianteira, era a tração dianteira o carro. Batia no chão, no fundo, o carro, e ele avançava. Foi realmente uma coisa, foi um carro anfíbio naquele momento. E aqueles 15 metros de inundação, eu atravessei e só pude dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor é gracioso demais, porque salvou mais uma vez esse louco aqui.
A água subiu assim, irmãos. Esta é a figura aqui. De repente ela sobe. E em geral, quando a água sobe rápido, não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de fazer nada. O ataque é violento, é irresistível. Mas vejam o versículo seguinte. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Isto é, o Senhor não está sujeito aos poderes do inimigo. E Ele guarda a sua igreja até mesmo quando parece não haver mais solução. Nosso Senhor Jesus reina sobre céus e terra. O inimigo se arroja, mas o Senhor continua mantendo recursos para a manutenção da igreja. No texto que nós temos no capítulo 11, o versículo 7, pelejará com eles, vencerá e matará. Há um pouco mais de descrição aqui, de uma narrativa mais longa no 11, do que acontece nos festejos contra a igreja. Mas veja depois o versículo 11 do capítulo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Essa é a ideia aqui. O Senhor sustentando a sua igreja, mesmo diante da pior agressão. No capítulo 11, a ideia é dos últimos dias de fato, da ressurreição da igreja diante do Senhor. Veja como isso aparece no capítulo 12. 16, a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aquela guarda no poder do Senhor, a ressurreição no poder do Espírito. Mas ainda há combate. É o último momento. Houve uma aula que eu falei com vocês que eu creio que isto é no último dia. É tudo no último dia. Não há um intervalo longo sendo desenvolvido, na minha perspectiva. Vocês vão encontrar gente que fala que tem longos anos. Eu digo que é um dia. Vamos ver como vai ser quando ele vier. E então tem o 17. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi brigar com a mulher. Está escrito isso aí? Olha o texto. Irou-se o dragão contra a mulher e... não foi lutar contra a mulher. A mulher é a igreja. A mulher é o povo. Mas ele foi lutar então contra os descendentes da mulher. Nós precisamos discernir isso. A igreja como um todo é objeto do ataque do inimigo. A igreja é agredida aparentemente de um modo irresistível. Mas o Senhor a sustenta. Mas a fúria do nosso inimigo não vai apenas contra a igreja, o povo reunido. Vai contra crentes. E acho que será a última figura de hoje. Estou cheio de figuras hoje, né? E não é comigo, nunca aconteceu isso comigo, tá, gente? Mas já aconteceu com as gazelas e com os gnus. Do que eu estou falando? Você acha que os leões, quando vão caçar, vão desfilando no meio da grande manada para então pegar algum animal? Não. Eles ficam nas beiradas. Ficam cercando. Tem uma figura bíblica sobre isso. O diabo, o vosso inimigo, está ao derredor, aguardando a quem possa tragar. É isso que está acontecendo aqui. O nosso inimigo fica esperando aqueles que fraquejam. Aqueles que mais inexperientes ou menos experientes se afastam do rebanho. Saltitantes, felizes. Nossa, que legal aqui. A mamãe não está perto, mas aqui a grama é tão verde. E o leão está perto. E nós nos aventuramos. Acho que posso fazer isso. Acho que eu posso dar esse passo. É arriscado, mas acho que vou. Nhau. É a ideia. O dragão se ira contra a mulher é guardada pelo Senhor. Mas e nós? Nós somos guardados pelo Senhor, o Senhor é nosso pastor, Salmo 23.
Mas quantas vezes nós nos afastamos do rebanho? Damos margem para o pecado. Damos só aquela olhadinha, não vai acontecer nada, ninguém vai perceber, é só uma olhadinha. É só um troquinho. É só uma conversinha. É só uma pequena transgressão. Fica à vontade. Está se colocando na mirada do inimigo. Mas ele vai então lutar contra estes, contra a igreja. Mas como é que eu e você devemos estar então para resistirmos aos ataques do nosso inimigo? O que fazer? Olha o verso 17 de novo, no seu final. Guardar os mandamentos de Deus e manter o testemunho de Jesus. Nós, cristãos, somos, todos nós, os mais fortes e os mais fracos. Somos destes. Somos crentes em Cristo. O Senhor tem nos guardado. E o leão virá, fará mal para nós, mas não nos exterminará espiritualmente. Vai tirar uma perna, vamos ficar com uma cicatriz no rosto, mas vivos. Mas seria melhor se nós nos mantivéssemos próximos do rebanho, para não darmos oportunidade para esses ataques. E a conclusão é que fracos e fortes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. São, portanto, preservados pelo nosso Senhor. Alguns, por causa disso, se arriscam mais. Como eu estou seguro mesmo, como a salvação é pela graça e ninguém vai me tirar a salvação mesmo, eu vou dar uma arriscadinha. Não faz isso não. Não faz isso não. Segue a Cristo direitinho no meio do rebanho, fortalecido no Senhor. Se estiver meio desencaminhado, é tempo de arrependimento, de voltar para o rebanho. Concluo dizendo o verso 18. O dragão se pôs em pé sobre a areia do mar, que é a conexão com o capítulo 13. Tá bem? Então não é objeto do nosso estudo hoje, porque ele introduz o 13, a maneira como são perseguidos os cristãos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.